A base do mundo material é imaterial, um reino de potencialidade que não consiste em coisas materiais, mas em formas semelhantes à mente. Tudo que existe no mundo visível existiu primeiro como um estado no campo cósmico da potencialidade, e a vida de todos é guiada por esse potencial que existe em cada partícula do universo. As religiões de todas as idades sempre insistiram que a realidade essencial não é encontrada no mundo material, mas em alguma parte transcendente do universo, uma parte do mundo que não podemos ver, mas que é real porque pode agir sobre nós. Santo Agostinho acreditava na existência de um reino de formas imutáveis e pensava que tais formas são necessárias para manter a essência interrupta e confiável das coisas. Esse reino potencial não consiste em coisas materiais, mas em formas semelhantes à mente, um campo de estados de tudo o que é possível no mundo. As partículas que encontramos no fundo das coisas materiais não são sólidas e permanentes quanto às coisas que elas formam, mas são ondas que têm a natureza dos pensamentos. Esses pensamentos elementares podem adquirir massa e aparecer como partículas elementares, mas também podem agir como ondas não materiais de probabilidade. Por exemplo, a água pode estar em um estado líquido e, alternativamente, pode estar congelada e aparecer como pedaços sólidos de gelo, mas ela é água o tempo todo. O físico Erwin Schrödinger pôde verificar que os elétrons em átomos e moléculas são ondas estacionárias, ondas de probabilidades que são vazias, já que elas não carregam nenhuma massa ou energia, mas apenas informações sobre relações numéricas. As ondas de potencialidade são invisíveis, não apenas porque são números, mas também porque representam um estado de espera para ser atualizado. No entanto, o poder dessas ondas é absoluto, porque a ordem visível do nosso mundo é determinada pela maneira como elas interagem ou interferem umas nas outras. As propriedades dos átomos e moléculas dependem dos estados vazios invisíveis, que os químicos quânticos chamam de estados virtuais, que contêm as possibilidades futuras de um sistema. Quando um elétron e um próton formam um átomo de hidrogênio, a interação leva à formação de estados atômicos incontáveis ou estados quânticos que o elétron pode ocupar. Cada estado é definido por sua quantidade fixa de energia e pela forma específica da onda que um elétron assume quando ocupa esse estado. Assim, o átomo é um sistema de estados vazios ou virtuais incontáveis. Os estados virtuais são reais, mas invisíveis, mas eles estão presentes o tempo todo, e se os estados virtuais não existissem como um reino de potencialidade neste universo, nada poderia acontecer neste mundo e não poderia haver mudança, porque os átomos e moléculas precisam de estados virtuais para fazer qualquer coisa. Uma molécula, por exemplo, não pode fazer nada além de atualizar um dos seus estados virtuais e não pode se tornar nada, mas o que já está contido nela como uma possibilidade. Ela pode saltar de um estado ocupado para um estado virtual já existente, mas não pode saltar para o nada. A atualização do estado virtual em saltos quânticos demonstra como a ordem visível no universo emerge de uma ordem transcendente, e nessa premissa, o universo está repleto de estados virtuais que aguardam as suas chances.
O metafísico é primário e o físico é secundário, já que o mundo visível é uma atualização, uma emanação de um reino de potencialidade que é subjacente a todas as coisas. Uma vez emanado, ele se mantém como um mundo visível e, dessa forma, a realidade física existe em dois domínios: o reino da realidade das coisas materiais localizadas no espaço e no tempo, e o reino da potencialidade das formas imateriais que estão espalhadas no espaço. O universo é um oceano de ondas não materiais e invisíveis no reino da potencialidade, que estão conectadas como as ondas em um oceano, de modo que a natureza da potencialidade cósmica é a de uma totalidade indivisível. As partículas materiais saem constantemente do reino das ondas da potencialidade e se dissolvem novamente nele. Elas se expandem e se contraem, se manifestam e reabsorvem, e isso é a fonte do movimento que resulta no processo de toda a manifestação. Segundo o físico David Bohm, a totalidade é uma propriedade geral da realidade, o que significa que uma ordem implícita existe no nível cósmico, um nível em que cada partícula está em contato instantâneo com todas as outras partículas do universo. Isso significa que essa interconexão cósmica é mediada por um reino cósmico de potencialidade, em que todas as coisas e pessoas estão conectadas, o reino no qual as partículas elementares se dissolvem quando se tornam ondas de potencialidade. Essa unidade está guiando não apenas os processos físicos do mundo, mas também os processos da nossa mente, já que a potencialidade cósmica é o domínio mental do universo, cujas imagens internas são encontradas em todo o mundo, que definem as suas possibilidades futuras. Todas as coisas e fenômenos visíveis precisam de uma imagem subjacente ou não poderiam ter aparecido no mundo visível. O psicólogo Carl Gustav Jung afirma que a nossa mente é afetada por um campo de formas invisíveis que ele chamou de arquétipos. Essas formas podem aparecer espontaneamente em nossa mente e influenciar a nossa imaginação, percepção e pensamento, e ele chamou o reino onde essas ondas existem de inconsciente coletivo. Idênticos em todos os seres humanos, em todos os momentos e em todos os lugares, essas formas, arquétipos ou ideias são universais. Nesse sentido, o seu pensamento não é seu, mas o pensamento da consciência universal que está pensando em você, assim como o seu potencial não é seu, mas o potencial cósmico ao qual você está conectado. De acordo com o físico Werner K. Heisenberg, após cada transição do possível para o factual, a evolução das tendências ou possibilidades para eventos reais futuros começa de novo, mas agora de um ponto de partida diferente do que antes, de modo que o universo está evoluindo. Assim, com as experiências que faz através de nós, a potencialidade cósmica está aprendendo. Nós somos pontos singulares no campo cósmico da potencialidade, que parece estar sob pressão para se atualizar no mundo visível, e em nós encontrou uma forma especial de o fazer, definindo um destino cósmico para cada um de nós. E dessa forma não encontraremos paz de espírito quando negligenciamos o nosso potencial interior, seja ele qual for. O psicólogo Abraham Maslow chamou a necessidade de realizar o nosso potencial interno da necessidade de autoatualização, que se refere ao desejo de autorrealização, ou seja, a tendência de uma pessoa de se tornar atualizada no que ela é potencialmente. Essa tendência pode ser expressa como o desejo de se tornar mais e mais o que se é, de se tornar tudo o que se é capaz de se tornar. Nesse sentido, o que um ser humano pode ser, ele deve ser, ou seja, um músico deve fazer música, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, se quiser ser feliz em última instância.
Nós temos um potencial interno porque o universo possui um reino interno de potencialidade e assim a necessidade interna em você é uma necessidade cósmica. O seu potencial não está restrito às atividades de seus genes, mas a sua mente é uma ferramenta pela qual a consciência cósmica pode realizar a sua potencialidade no reino material. A vida é uma expressão da potencialidade cósmica e está se atualizando em muitos lugares do universo. Ela não está evoluindo no vácuo, mas dentro da ordem do universo. O processo da evolução experimenta saltos em complexidade, como o surgimento de um universo autorreflexivo ou da nosfera, que é o reino da mente humana e representa uma dimensão interna de evolução direcionada para arranjos de consciência cada vez mais complexos, que dão origem a uma forma superior de consciência. O mundo vivo em geral e o cérebro humano em particular fornece a maior complexidade conhecida. O surgimento de uma ordem complexa na biosfera não surge do nada, mas devido à atualização de uma ordem virtual que já existe antes de se manifestar, um processo de crescimento e evolução. Assim, as formas na potencialidade cósmica podem estar evoluindo junto conosco para uma complexidade cada vez maior. Segundo o filósofo Pierre Teilhard de Chardin, uma vez que encontrou um caminho para o mundo material, a vida está sob pressão para realizar o seu potencial, onde o amor é o impulsionador principal da nossa evolução. A pressão é o desejo que você sente em encontrar e realizar essa criatividade misteriosa que tem a ver com a sua felicidade. Nesse sentido, evoluímos quando estamos em contato com o um e vivemos de acordo com seus princípios. Grande parte da infelicidade neste mundo se deve ao fato de que muitas pessoas não estão cientes do seu potencial interior, porque ele está escondido bem no fundo em estados invisíveis e fácil de negligenciar. Porém, a fonte de toda a criação é a consciência, a potencialidade cósmica buscando a expressão do não manifesto para o manifesto, e quando percebemos que o nosso verdadeiro eu é de potencialidade pura, nos alinhamos com o poder que manifesta tudo no universo. O escritor Deepak Chopra afirma que a potencialidade cósmica é o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita, e segundo Chopra, uma maneira de acessar esse campo é por meio da prática diária do silêncio, da meditação, do não julgamento e como também através de uma conexão mais íntima com a natureza. Na quietude, o espaço silencioso entre os pensamentos exige a conexão com o campo da potencialidade, já que nesse silêncio interior, até mesmo a intenção mais tênue se propagará pela base subjacente da consciência universal, que conecta tudo com tudo mais, assim como uma pequena pedra jogada em um lago tranquilo o faz ondular. Uma intenção clara com uma emoção elevada centrada no coração faz com que ele produza um forte campo magnético que atrairá um futuro potencial. Passar algum tempo na natureza permite que você sinta a interação harmoniosa de todos os elementos e forças da vida e lhe dá uma sensação de unidade com tudo o que existe. Seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago ou uma praia, essa conexão com a inteligência da natureza também o ajudará a acessar o campo do potencial. À medida que você ganha mais e mais acesso à sua verdadeira natureza, você também recebe espontaneamente pensamentos criativos, porque o potencial cósmico é também o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Além da mente, no nível mais profundo da consciência reside o espírito, e esta é a parte de nós que é eterna, imutável e imbuída de potencial infinito. Se você olhar para dentro, encontrará em você o desejo de viver de acordo com a ordem cósmica, porque você é um com esta ordem.
Deus ouve e vê através de você, fala em você e sussurra ao seu espírito, e quando você ouve essa voz, você está em contato com esse potencial interno divino e infinito. Nós nascemos com o potencial de ir da simples sobrevivência à consciência de Deus, e explorar esse potencial é o que nos permite manifestar milagres. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.